Bom, então vamos agora fazer a segunda parte do desenho. A primeira parte foi a parte técnica, vamos fazer agora a parte artística. Que na verdade não é nada do outro mundo, é apenas uns detalhes que a gente tem que fazer para tirar a frieza do desenho. Então, a gente tem que primeiro sempre começar desenhando as coisas que estão sobrepostas às outras. Por exemplo, vamos começar aqui com uma planta que vai aqui ficar em frente a essa porta. Então eu vou fazer de conta que é uma palmeira, então eu venho e faço primeiro o esqueleto dela, certo? O jarro estaria aqui escondido por trás, e aí eu começo a desenhar aqui essa palmeira. Obviamente a gente não precisa fazer uma palmeira 100% real, mas a gente tenta fazer o mais parecido possível, né? Isso a gente aprende desenhando, vendo, observando, tentando acertar, errando, fazendo de novo, né? Então a gente vai fazendo assim a primeira parte, que é um desenho mais solto. E o legal disso é que você começa a sentir o ambiente. Então é nesse momento que a gente começa a projetar, a criar, que você começa a se empolgar com o ambiente, com o que você está fazendo. Você começa a ter noção de como o seu ambiente vai ficar. Porque até então você estava preocupado só com a técnica, fazer a coisa certa. E agora você começa a criar. Certo? Então depois eu vou dar o acabamento final na planta. Tá. Com relação ao sofá nunca é quadrado com 90 graus. Então você vem, aí pode ser, vou desenhar aqui a mão livre, você vem do acabamentozinho. Aqui você tem almofadas. Você começa a fazer, dar volume, né? Sem se preocupar muito. Você vai desenhando. Então aqui o modelo, esse é um modelo de sofá que poderia ser qualquer outro modelo. Então tem umas partes que a gente faz à mão livre, tem outras que a gente vem e faz o instrumento. Bom, agora eu vou desenhar, primeiro eu vou sentindo aqui, depois a gente vai ajeitando as almofadas, o assento aqui. Então assim, a intenção é quebrar a dureza desses traços iniciais. E aí você vem e vai. Então o modelo sofá, por acaso é esse, certo? E aí depois a gente vai dando mais acabamento. Vamos fazer agora uns quadros. O quadro não precisa medir. Então, vou pegar aqui uma altura qualquer. Vou puxando para a fuga. E aí eu vou fazendo o modelo que eu quiser. Esse aqui é aleatório. Bom, puxei para a fuga. Vou dando aqui
Dimensão do quadro. Vou fazer aqui 4 quadros para ficar coisa mais, uma composição de quadros. Né? Tira um pouco o excesso de linhas. Não precisa nem se preocupar muito. Estou botando para ficar mais fácil para vocês entenderem. Só que meu quadro tem uma espessura. Então eu tenho que dar a espessura do quadro. Certo? Tá começando a aparecer. Bom, esses quadros eles vão ter algum tipo de... não pode ficar em branco. Então você vem, você cria alguma coisa, você inventa, faz algum tipo de desenho só para fazer uma composição, para não ficar em branco. Você inventa. Aqui eu tô inventando. Esses quadros eles serão iluminados. Então vamos criar aqui umas luminárias que o projeto tem medidas, mas aqui a gente pode jogar mais de uma forma mais solta. E aí você vem, faz uma desenha dentro desse quadro aqui a sua luminária de LED. Essa luminária aqui você vem e joga o efeito de luz sobre os quadros. Já estamos iluminando. Vamos agora fazer uma cortina. A cortina não pode ser toda retinha, então já tem uma ondulação. A cortina tem ondulação. E aí você vai fazendo isso. Depois a gente vem e escurece. Começando a escurecer. E aqui tem uma porta, né? Assim, aqui a parte de baixo da cortina que está sendo vista. Aqui tem uma porta. Que aqui você já pode fazer da forma mais despretensiosa, assim, só no olho mesmo, na proporção. Essa porta tem um material que é o vidro. Tá? Então a gente já tem a parte de trás. Aqui a gente vai colocar um tapete. E aí puxa o tapete para fuga. O tapete
tentando botar aqui com a franjinha aqui. Até mesmo quando está passando a limpo, primeiro a gente faz claro e depois dá os traços escuros. Ok? Então aqui, ó, detalhe. Aí eu venho com a mão livre e começo a como se fosse fazer umas... dá volume ao tapete. E aí eu preencho com qualquer geometria aqui para exatamente não ficar o espaço vazio. Um detalhezinho assim só para dar mais sombra. Ok. Bom, agora vamos desenhar aqui jarros, os vasos, jarros não, os vasos de vidro para enfeitar aqui a parte superior do móvel. Pode ser feito à mão livre. E aí você pode jogar aqui umas plantas. Ok? Muito bem. Então, aqui atrás eu tenho um móvel que é o móvel de CD e DVD, que tem uma porta de vidro. Então isso vai ter que aparecer. O que é que eu faço? Eu vou dar um efeito aqui de reflexo. Na verdade aqui essa porta tem uma ligeira espessura da porta, certo? E depois eu venho aqui e dou um efeito de sombra. Então essa diferença de traço é muito importante. Ela faz uma diferença no final do desenho. Posso desenhar aqui também alguns porta-retratos de forma bem simples. Aqui eu venho, botei um ângulo do esquadro e eu venho puxo para fuga. E aí eu venho o apoio aqui do quadro, né? Só para arrematar, vamos desenhar agora a televisão que está aqui dentro desse espaço. Então veja que são elementos que eu estou desenhando que não precisa se preocupar no desenho com as medidas. Basta eu ter proporção. Então, pode desenhar aqui uma TV de LED. Ok? Agora vamos já escurecer o móvel. Então aqui já vou dar um detalhe, um traço bem mais escuro. Certo? Isso para soltar esse elemento que ele está bem visível.
detalhe do painel que está mais para dentro, escurecendo. E aqui eu vou dando detalhe, certo? De certa forma eu procuro dar um efeito de sombra também. E profundidade. E aí começa a escurecer meus traços. Então essa parte de diferença de traço é o que dá o detalhe no desenho. Não pode ter medo do traço não. Aqui embaixo teria equipamentos de som, mas eu acho que eu não vou colocar para que vocês vejam melhor o móvel em si, para não terem dúvida. Deixar a cargo de vocês colocarem aí. Agora escurecendo mais ainda. Puxo para a fuga. Opa, errei aqui, esse traço não tem. Aqui é a parede. Puxo para fuga. E aí eu vou escurecendo tudo. Preocupado com essa diferença de traço. O traço aqui é fundamental para dar exatamente o efeito bacana do desenho. É essa diferença de traço. Não pode ter medo do desenho. Aqui vem um detalhezinho do pé que eu não marquei, mas vou fazer aqui no olho. O móvel tem um pé mais para dentro. Certo, aqui é a gaveta. Aqui. Bom, então, sim, vamos terminar aqui o sofá, né? Beleza. Aqui eu fecho parte a mão com a mão com esquadro, com régua. Infelizmente minha régua tem um defeito aqui que está atrapalhando o restante. Aqui eu, sei lá, vou criar um desenho qualquer aqui desse sofá. Então aqui eu vou dando esse detalhe aqui mais escuro. Faz diferença. Aqui eu venho, almofada.